Olá! A pergunta que não quer calar no mercado hoje é a seguinte: Bitcoin está indo para a Lua ou a gente está à beira de um colapso global? E se a resposta for os dois? É isso mesmo. Hoje a gente vai explorar uma análise que sugere exatamente isso. Primeiro, um crash, para só depois vir a maior alta da história. Parece até contraditório, né? Pensa bem, como é que uma crise super severa poderia abrir caminho para a maior valorização do Bitcoin? É exatamente essa questão que a gente vai desvendar agora, mergulhando nos dados e nas conexões que constroem essa tese. Então, o cenário atual é descrito como uma tempestade perfeita. E o ponto aqui não é um único problema isolado, mas sim 5 grandes riscos que, olha, pela primeira vez estão convergindo, e a colisão entre eles pode mudar simplesmente tudo. Vamos dar uma olhada em cada um. Ok, vamos mergulhar nisso. Para a gente entender a projeção final, primeiro a gente precisa analisar cada pecinha dessa tempestade que está se formando no horizonte. E aqui estão eles, os 5 cavaleiros do apocalipse econômico, digamos assim. O fim do dinheiro barato vindo do Japão, uma bolha no setor de tecnologia, o perigo que se esconde numa recessão, o desemprego causado por inteligência artificial e, claro, a instabilidade global. Vamos um por um. Vamos começar pelo primeiríssimo risco, a liquidez, ou, para ser mais exato, o perigo do dinheiro simplesmente sumir dos mercados de uma forma muito, mas muito rápida. Por anos e anos, o mercado se aproveitou do tal do carry trade. Pensa nisso como uma fonte de dinheiro quase de graça. Grandes fundos pegavam ienes emprestados a juros praticamente zero lá no Japão e usavam essa grana toda para inflar o preço de ativos de risco, como ações de tecnologia e, claro, o Bitcoin. Só que essa dinâmica toda está prestes a mudar. O Japão está sendo forçado a subir os juros e quando isso acontecer, bom, a festa do dinheiro de graça acaba. Na prática, os investidores vão ter que vender seus ativos correndo para pagar as dívidas. Isso cria um choque de liquidez assim, instantâneo, forçando uma venda massiva de Bitcoin. E veja bem, não por ser um ativo ruim, mas porque os grandes jogadores precisam de caixa e precisam para ontem. E para somar a isso, a gente tem a fragilidade do mercado de ações. Quase 1/3 do valor do S&P 500 está concentrado em apenas 7 empresas de tecnologia. Isso cria um risco sistêmico gigantesco. Se esse pequeno grupo de gigantes tropeçar, ele pode levar o mercado inteiro junto. A base não é tão forte quanto parece. E aqui está a conexão direta com o Bitcoin. Historicamente, ele se move de forma muito parecida com o índice de tecnologia, a Nasdaq. Se essa bolha de IA estourar e arrastar a Nasdaq para baixo, o Bitcoin, como é um ativo de risco, tende a ser um dos primeiros dominós a cair. Agora, vamos para o segundo bloco de riscos, que sai um pouco dos mercados financeiros e entra na economia real, aquela que afeta o nosso dia a dia. Muita gente no mercado está torcendo para uma queda de juros nos Estados Unidos esperando uma nova alta. Mas a história nos conta um conto de fadas bem mais sombrio. E a história comprova isso de um jeito impressionante. Se a gente olhar os ciclos passados, cortes rápidos e agressivos nos juros pelo Banco Central americano não são motivo para festa. São, na verdade, um alarme de incêndio. Geralmente, eles significam que alguma coisa na economia já quebrou e que uma recessão está logo ali virando a esquina. E quando vem uma recessão, o comportamento das pessoas muda. A prioridade vira a sobrevivência financeira. Ativos de risco, como criptomoedas, são muitas vezes os primeiros a serem vendidos para pagar as contas e ter dinheiro na mão. Resumindo, no curto prazo, recessão significa pressão de venda. E para completar essa tempestade, temos 2 fatores bem imprevisíveis. Primeiro, a inteligência artificial, que ameaça empregos de colarinho branco, ou seja, a renda da classe que mais investe. Segundo, a instabilidade geopolítica que não para de crescer. Em tempos de guerra e medo, o capital não procura risco. Ele corre, ele foge para portos seguros mais tradicionais, como o dólar e o ouro. Então, com todos esses riscos convergendo, o que acontece depois? É aqui que a análise chega no seu ponto alto. Uma projeção de futuro que acontece em 2 atos bem distintos. A projeção se divide em 2 partes bem dramáticas. Primeiro, vem uma limpeza do mercado e logo depois uma explosão de preços. Vamos entender como isso se desenrola? O ato 1 é a colisão da tempestade. A combinação do fim do carry trade, a correção da bolha de tecnologia e o pânico de uma recessão pode simplesmente secar a liquidez do mercado. O resultado? Uma queda bem forte, uma limpeza que vai testar a convicção de todos os investidores. Mas depois da limpeza, vem a reação. E a pergunta que define o próximo passo é essa aqui. Qual é a única ferramenta que os governos têm para combater crises tão profundas e acontecendo ao mesmo tempo?
A resposta é quase sempre a mesma: imprimir dinheiro. Para evitar um colapso social completo por causa do desemprego e da recessão, os governos seriam forçados a inundar a economia com estímulos, com dinheiro, numa escala que a gente nunca viu. E é aqui que o jogo vira completamente. Num mundo onde a oferta de dinheiro se torna, na prática, infinita, o valor de cada dólar, de cada real, de cada euro é destruído. E é nesse cenário que a proposta de valor do Bitcoin se torna inegável. Não é uma promessa, é pura matemática. A oferta dele é finita e imutável. E chegamos ao ponto central de toda essa análise. A queda violenta do ato 1 não seria o fim, mas sim o prelúdio. Poderia ser a preparação do terreno para a maior oportunidade de compra desta década, antes da verdadeira alta, aquela impulsionada pela desvalorização das moedas que a gente usa. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Se o dinheiro que a gente conhece pode ser criado do nada, sem limites, onde é que está a verdadeira segurança? Qual ativo se torna o porto seguro definitivo num futuro de impressão monetária sem fim? A resposta para essa pergunta pode definir o rumo dos investimentos na próxima década.